Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a psicóloga Patrícia Silva. É um prazer ter você aqui comigo no canal. Hoje eu queria te convidar para nós discutirmos sobre o Setembro Amarelo, né? Nós estamos no mês de setembro. Setembro Amarelo é uma campanha nacional de prevenção ao suicídio e os números indicam que esse problema só tem crescido. De 2011 a 2019, houve um aumento de 57% no número de suicídios aqui no nosso país. No meu entender, isso indica a necessidade de um aumento do debate, né, sobre esse tema, que infelizmente é envolto numa série de tabus e mitos, e isso dificulta, né, que as pessoas que passam por esse problema recebam o tratamento necessário para poderem superá-lo. O desejo de autoeliminação, ele surge quando existe um sofrimento psíquico tão grande que a pessoa que está passando por ele acaba achando que é mais desejável a morte do que a sua própria vida. Nem o instinto de sobrevivência, né, o instinto de autopreservação, que é natural a todos os seres vivos, nem isso é capaz de frear esse desejo de morrer. Esse problema, ele também vai causar um pessimismo com relação ao futuro. A pessoa está sofrendo naquele momento e ela sente, ela pensa que o futuro vai ser pior ainda, que não existe uma solução para aquilo que ela está vivendo, né? Como ela muitas vezes ela não sabe por que ela está sentindo aquilo, então ela acha que não tem jeito, que ela não vai descobrir, que isso vai ser sempre assim, e essa perspectiva negativa, essa projeção negativa para o futuro, acaba fazendo com que ela se veja num beco sem saída e acabe tomando uma atitude radical no sentido de se autoeliminar, né? Acho que todo mundo já ouviu frases como: o suicídio é um egoísta, o suicídio é um fraco, isso é falta de Deus. A religião espírita, inclusive, ela fala de um vale dos suicidas, para onde essas pessoas depois da morte vão ser destinadas para ficarem sofrendo, para serem punidas por terem tomado essa atitude. E isso tudo faz com que essas pessoas, quando elas eventualmente tomam coragem para se abrir com alguém, para falar desse problema, elas recebam respostas que só pioram. Inclusive, existem relatos de funcionários de equipamentos de saúde que se sentem no direito de maltratar essas pessoas quando têm contato com elas, porque se colocam numa posição de juiz, né, na verdade, porque não é para isso que o funcionário de saúde está ali, para julgar quem merece ou não um bom tratamento. Mas isso, por causa desses mitos, dessas coisas que se fala a respeito do tema, acaba que isso é muito frequente de acontecer, o que só vai piorar, né? Eu acho que é um contrassenso a gente achar que uma pessoa que já está sofrendo vai abandonar essa ideia por ser submetida a um sofrimento ainda maior, a maus tratos. Então, tem muita confusão, né, em relação a isso, e é por isso que eu queria conversar com você hoje, para que a gente possa falar dele de uma forma mais adequada, da forma como ele merece. O suicídio, para a psicologia, ele é um grito de dor vindo lá da nossa alma. O seu eu mais interno, ele está gritando. Algo está fazendo essa pessoa sofrer. E essa mensagem desesperada, esse sofrimento, ele é tão debilitante que ele acaba fazendo com que essa pessoa não consiga pensar com clareza, sabe? Uma pessoa que está passando por esse problema, ela não está vendo as coisas como uma pessoa saudável vê. Ela está como se fosse envolta numa nuvem que impede que ela veja a realidade com clareza. Por isso é que muitas vezes a gente vê uma pessoa, né? Tem inúmeros casos de artistas, né? Cantores, cantoras, que se suicidaram independente de serem famosos, de terem dinheiro, de terem família, o que mostra que o nosso mundo exterior, por mais que ele pareça organizado e bom, o nosso mundo interno não necessariamente vai refletir aquilo que está do lado de fora, né? O mundo interno das pessoas, ele não é acessível.
Então, é preciso a gente tomar muito cuidado com isso, com esse tipo de julgamento, para não sermos injustos com essas pessoas, porque na verdade o que elas precisam é de acolhimento. Então, eu queria inclusive deixar o meu pedido aqui para você, se você conhecer alguém, se você souber de alguém que está passando por esse problema, a forma certa de lidar com essa pessoa é ouvir. Você quase não precisa falar, porque nós não temos, né, muitas vezes, nem eu que sou psicóloga, se uma pessoa vier falar comigo sobre isso, eu vou ter que primeiro ouvir bastante, provavelmente várias vezes, essa pessoa, para que eu possa começar a ajudá-la a caminhar na direção dessa solução. Então, deixo aqui o meu pedido para você, que se você encontrar com alguém, que você ouça. Se por acaso você não puder ouvir essa pessoa, não tem problema, diz para ela, olha, você me desculpa, eu não sei lidar com esses problemas, eu espero que você melhore, mas eu te aconselho a procurar o CVV, que eu já deixei o telefone para vocês aqui embaixo, ou a procurar um profissional de saúde, você pode me indicar também se você quiser, mas nunca falar para a pessoa esse tipo de coisa, isso é falta de Deus, ou procura uma igreja, sabe, ou eu já estive assim também, mas aí eu fiz isso e aquilo. Ela não quer ouvir, ela quer falar, ela precisa falar e desabafar, porque quando a gente desabafa, a gente mesmo se ouve, e aí as coisas acabam ficando mais leves. Para quem está passando por esse problema, né, no caso, se você é alguém que está aí com essa dificuldade, eu queria te dizer uma coisa, esse grito da sua alma, na verdade, ele não está pedindo para que você se elimine totalmente. Ele está, sim, pedindo a eliminação daquilo que causa essa dor, para que você possa existir de uma forma saudável. Pela carga emocional, muitas vezes incapacitante, que esse problema traz, na maioria das vezes, vai ser importante que você tenha uma ajuda profissional, porque se você tivesse como resolver isso sozinho, você já tinha resolvido, né? Então, nós que somos profissionais da área de saúde, podemos te ajudar. O psiquiatra, ele vai poder te ajudar com medicamento, que é maravilhoso, jamais deve ser desprezado. Só que o medicamento, ele vai fazer uma melhora em você enquanto você estiver tomando. Ele não vai te levar lá na raiz desse problema para saber de onde vem e para te ajudar a saber como lidar com isso. Então, aconselho que se você passa por isso, primeiro, procure um psiquiatra para te ajudar, para você tomar um remédio, né? Principalmente quem já teve tentativas, é muito importante o acompanhamento de um psiquiatra, mas é aquilo que eu estou falando. Para eliminar o problema totalmente, a gente precisa chegar na raiz dele. E isso aí não é, o psiquiatra não vai até lá com você. Quem vai fazer isso é o psicólogo. E a ajuda do psicólogo é tão importante, por quê? Porque muitas vezes isso que está te adoecendo, isso que está te entristecendo, esse grito que você não consegue desvendar a razão, muitas vezes a gente não consegue desvendar a razão justamente porque é algo difícil de ver, difícil de encarar, difícil de admitir, sabe? Tem muitos problemas familiares, problemas na infância, coisas que você passou, que não foram bem processadas, ou erros de compreensão sobre a vida, né? E você conversando com alguém, com um profissional de saúde, alguém que estudou, né? A gente, para se formar em psicólogo, são 5 anos de estudo, então é alguém que realmente está preparado para pegar na sua mão e te ajudar. Esse grito, ele nasce de uma necessidade de mudança, como eu falei. Então, eu vou usar aqui a metáfora da borboleta, né? A borboleta, ela não nasce borboleta, ela nasce uma lagartinha. E essa lagartinha, feinha, pequenininha, rastejante, em um determinado momento, a alma dela também começa a gritar, pedindo um recolhimento. E ela acolhe esse grito, ela ouve esse grito, ela se recolhe, ela faz o seu trabalho interno ali no silêncio, né, do seu casulo. E em um determinado momento, quando esse trabalho está pronto, ela vai ressurgir como uma linda borboleta que não rasteja mais, que voa, que é colorida, que é intensa, que é linda. E eu queria deixar aqui esse convite para você.
o que você sente tem solução, o que você está passando tem jeito. Procure alguém para te ajudar. Se estiver numa grande emergência, liga para o CVV, 188, atendimento nacional. Você pode também acessar o CVV pela internet, entra no site deles, o link está aqui embaixo. E se estiver precisando de um apoio profissional, eu estou aqui para te ajudar. Eu agradeço a você por ter ficado até aqui comigo e desejo tudo de bom para todos nós. Tchau, tchau.